pessoal, essa videoaula é sobre as gramáticas livres de contexto para a disciplina de linguagens formais e autômatos finitos. Vou falar um pouco sobre as gramáticas livres de contexto, fazer uma revisão e dar alguns exemplos de algumas gramáticas. Inicialmente, vamos entender o que são as gramáticas. Anteriormente, nós trabalhamos com os autômatos finitos e as expressões regulares que nos permitem identificar palavras no meio de um texto, por exemplo. Se eu quero encontrar a palavra fala, a palavra baixo, eu consigo identificar esses termos no meio de uma frase, criando uma expressão regular que ajude a identificar esses termos, usando ali as linguagens regulares. Mas para eu poder avaliar uma frase, se ela está escrita da forma correta, a gente precisa de uma linguagem mais poderosa, de uma linguagem livre de contexto. Não é possível fazer isso através das linguagens regulares. Então, as linguagens livres de contexto, as gramáticas livres de contexto, vão nos permitir analisar uma frase para verificar a sintaxe dela, verificar se as palavras, os termos que a gente identificou lá com a expressão regular, eles se encontram na posição que a gente deseja. E como é que funciona isso? Nós criamos regras para poder saber se uma determinada frase, um determinado padrão que nós esperamos encontrar está dentro daquilo que nós definimos nas nossas regras. Por exemplo, uma oração em português, ela tem uma regra a ser seguida, Sempre vai aparecer ali alguns termos dessa oração que vai nos ajudar a identificar o que se refere àquela frase, qual é o sentido daquela frase. E para que a gente possa entender, a gente identifica vários termos no meio da oração, vários componentes daquela oração. Por exemplo, numa oração a gente vai ter o sujeito, vai ter o verbo, que é a ação que aquele sujeito executa, o advérbio, pode ter ou não, um objeto, pode ser indireto, direto, ou seja, existem regras da ordem de como aqueles elementos devem ser encontrados e dependendo do local onde eles estão, eles vão ter um significado. Por exemplo, o menino fala baixo pela rua. Baixo nessa frase é um advérbio que modifica o verbo fala. O menino está falando baixinho, enquanto ele anda pela rua, pela rua. Já se eu mudar a posição da palavra baixo e colocar o menino baixo fala pela rua, já não é mais um advérbio, já não está mais modificando o verbo, ele está modificando agora o sujeito. Então, a ordem dos elementos, ela influencia na compreensão e no sentido da minha frase. E a mesma coisa que acontece na língua portuguesa, também vai acontecer nos nossos programas ou em algum outro padrão que eu queira identificar. Então, eu preciso saber se aqueles elementos que eu espero encontrar estão presentes e estão na ordem correta. E as gramáticas, essa ferramenta gramática vai nos ajudar justamente nisso. E como é que a gente faz isso? A gente define regras para que se possa avaliar se aquele texto ou aquele elemento que a gente está avaliando estão seguindo as nossas regras. Por exemplo, eu posso definir a regra para uma oração, que pode ter ou não um artigo, o que seria opcional eu coloquei entre parênteses, mas tem que ter um sujeito, depois um predicado, e o adjetivo, o advérbio, seriam opcionais, Então, tem que ter o sujeito e tem que ter um predicado. E aí o predicado, o que seria o predicado? Seria um verbo, mais um objeto e mais algum outro complemento que eu queira identificar. E aí o que seria o objeto? Ele pode ser objeto direto, um objeto indireto. E assim eu vou detalhando, eu vou criando várias regras que me auxiliam na avaliação daquela frase ou daquele padrão que eu quero identificar. E vou seguindo essas regras, vou compreendendo essas regras para avaliar se o meu texto, se aquilo que eu estou analisando estão atendendo aquelas regras. Então, essa minha oração, ela está atendendo, ela tem o sujeito, tem um artigo antes, que pode ter ou não, depois tem um adjetivo e depois tem o predicado, que é formado pelo verbo e pelo objeto. O objeto, como ele pode ser um objeto indireto, então essa minha frase, ela é uma oração, ela atende essa minha regra. Então, a gramática, ela funciona dessa forma. Eu vou criando regrinhas
para eu avaliar se aquele texto, aquele elemento que eu estou avaliando estão de acordo ou não. Então, a gramática vai me permitir avaliar tanto se aqueles elementos, né, que fazem parte da minha frase estão corretos, né, por exemplo, as palavras o, menino, baixo, elas fazem parte da minha linguagem ou não, e também validar se elas estão na ordem correta, na ordem que eu desejo avaliar. Então, as gramáticas, né, elas são uma forma de eu expressar regras de como que a minha linguagem vai funcionar. Isso não é só para informática, né? Isso existe no mundo da linguística. Né? Então, mas na informática a gente utiliza isso muito para o desenvolvimento de linguagens de programação, para reconhecimento de padrões. E essas gramáticas, né, que a gente chama de gramáticas livres de contexto, elas permitem a gente gerar palavras para uma determinada linguagem, porque elas definem, né, um conjunto de regras que devem ser seguidas para que as palavras possam ser geradas. Então, vamos ver os elementos que fazem parte da gramática. Então, na definição de uma gramática, nós temos que definir 4 coisas, 4 elementos. A gramática, então, ela é compreendida pelas variáveis, né? Eu tenho lá variáveis que definem minha gramática, que eu vou utilizar para definir minhas regras sintáticas, também é conhecida como um conjunto de não terminais. Tem os terminais, que seriam os símbolos do meu alfabeto, da minha gramática, mas não precisam ser letras, números especificamente, podem ser já elementos prontos, né, tokens, nós chamamos, né, identificados por uma expressão regular, e a gente vai identificar se essas palavras fazem parte ou não da nossa gramática. E a gente também vai ter um conjunto de regras que vão definir a forma como a gramática funciona, são as produções, e o símbolo inicial. O símbolo inicial é o que representa a gramática. Então, o símbolo inicial da gramática vai definir o que é aquela gramática. Então, nesse exemplo aqui, por exemplo, o meu símbolo inicial é a palavra oração. Eu quero definir o que é uma oração. Então, oração é o meu símbolo inicial e ele também é uma variável, ou um não terminal. Então, todos que aparecem aqui do lado esquerdo são não terminais, são variáveis. Por quê? Porque eles definem alguma coisa. E alguns elementos que vão aparecer do lado direito, eles podem ser não terminais, porque vão aparecer também do lado esquerdo, ou podem ser terminais, símbolos da minha gramática, que não vão ter outras definições, eles são o fim, né? São as palavras da minha gramática, como o e, o a, ou as palavras falar, pedir, né? Seriam exemplos de terminais. E as produções são essas regras que aparecem aqui, por exemplo, predicado é um verbo concatenado com um objeto, né, sucedido por um objeto. Isso é uma regra, é uma produção da minha gramática. Então, vamos ver um exemplo mais prático que vai mostrar cada elemento da minha gramática. Vamos supor que eu queira fazer uma gramática X para gerar palavras com as letras A e B, né, e só isso que eu quero. Então, eu só teria 2 opções de palavra, a palavra AB ou BA, para ser bem simples. Então, quais são os meus terminais? São as letras A e B, né, são as que eu defini que eu vou aceitar na minha gramática. Quais são as produções? Eu coloquei primeiro as produções porque quando a gente vai definir as produções, a gente já vai pensando nas variáveis que a gente vai pedir, vai precisar para definir a nossa gramática. Né? Então, primeiramente, às vezes a gente começa a trabalhar nas produções. Então, eu tenho o símbolo inicial, que é o S, minha gramática começa com S, e eu digo ali com aquela seta, né, S, seta, AB, quero dizer que o S, ele é um AB, ou seja, se eu tenho um S, né, eu posso substituir pela palavra AB. É uma regra da minha gramática. E eu tenho outra regra dizendo que o S também pode ser um BA. Isso é uma forma de eu escrever. Então, eu posso dizer que o meu S pode ser um AB ou um BA. Isso já atende à minha especificação da minha gramática. Por isso que eu queria poder gerar palavras AB ou BA. Quais são as minhas variáveis? São todos aqueles símbolos que aparecem do lado esquerdo. O único que aparece é o símbolo S. E o símbolo inicial é o símbolo S, que inicia a gramática. Então,
os terminais são os termos, né, os finais, vamos dizer assim, da minha gramática. O A e B, porque eles não aparecem do lado esquerdo, e os não terminais são aqueles que aparecem do lado esquerdo, ou seja, tem uma definição ainda para eles, ou seja, eu vou precisar substituir eles para eu poder chegar na minha palavra, gerar a minha palavra a partir da minha gramática. E aqui embaixo, então, eu coloquei que a gramática é aquele conjunto de 4 elementos, né? As variáveis, os terminais, as produções e o símbolo inicial, e substituindo isso pela definição que eu coloquei aqui, então eu tenho que x, né, a gramática que eu quero definir, ela é composta pelo conjunto de terminais, de variáveis S, apenas um elemento, o conjunto de terminais A e B, as produções SAB e SBA, e o símbolo inicial é o S, ele sempre vai ser um único. Então esse é um exemplo bem simples para mostrar como que eu faço a definição de regras para uma determinada gramática. Vamos complicar um pouco esse exemplo logo, para a gente ver como que a gente pode fazer a derivação, a geração de palavras a partir dessa gramática. Adicionando aqui uma anotação que, para facilitar a definição da gramática, eu, em vez de duplicar a definição de S, né, colocar S é AB e S é BA, eu posso usar essa barra vertical que ela representa o ou. Né? Eu quero dizer então que S é AB ou S é BA. Então assim simplifica a minha definição. É a mesma coisa que estava escrito anteriormente, mas aqui fica de forma mais resumida. Então isso é bastante prático, bastante utilizado. E aqui na definição da gramática eu também substituí. Então agora vamos fazer uma gramática um pouco mais complexa. Vamos supor que agora queremos gerar palavras maiores, concatenando As e Bs, né, em qualquer ordem. Então eu posso ter BB, AA, BB, qualquer ordem de palavra com números de As ou Bs. Para isso eu tenho que mudar as minhas regras de produção, para permitir concatenar quantas vezes eu quiser As ou Bs, né, em qualquer ordem. E aí o que a gente vai fazer? Vai alterar as regras de produção. Nesse caso, eu precisei também adicionar mais variáveis, né, para poder fazer mais definições. Então, os terminais continuam sendo os mesmos. Eu tenho o A e B, e as produções mudaram. Então, agora o meu S, ele pode ser um A, que é uma variável também. Ela também aparece do lado esquerdo, o A maiúsculo, ou um B. Um B maiúsculo também aparece do lado esquerdo, então também é uma variável. E o que o meu S é? Então, o meu S pode ser um A ou um B. O meu A pode ser um A pequeno, né, o terminal, e novamente o S, para eu poder substituir esse S por outro elemento e assim fazendo a troca sucessivamente até eu conseguir gerar todas as palavras que eu quero. E quando eu não quiser mais gerar mais letras, eu posso apenas substituir pelo A. Então assim eu acabo de fazer as sucessões de letras. E o caso ocorre com B, pode ser um BS, né, para continuar a sequência, ou um B. O meu símbolo inicial continua sendo S e a minha gramática ficou assim. Então, os variáveis é o S, o A e o B. Os terminais, o A e o B. As regras de produção são essas, né? O S é um A ou um Bzão. E o Azão é um AS ou um A. E o Bzão é um BS ou um B. E o símbolo inicial é o S. Vamos fazer um exemplo de derivação para a gente poder gerar essa palavra. Eu quero poder gerar essa palavra a partir da minha gramática. E assim, né, se eu conseguir gerar essa palavra a partir da minha gramática, eu estou validando que essa palavra faz parte dessa gramática que eu defini. Deveria fazer, porque, como eu coloquei lá no início, eu quero gerar qualquer sequência de As e Bs nessa minha linguagem. Então, inicialmente, no processo de derivação, o que ele é? É a partir do símbolo inicial eu chegar nos terminais, né? Eu gerar uma palavra. Então, o objetivo da minha gramática é gerar palavras. Então, eu sempre começo com o símbolo inicial. E aí eu vou substituindo o símbolo inicial, ou os símbolos que forem aparecendo, que são variáveis, pelas suas produções. E vou fazendo isso de forma sucessiva, até que eu não tenha mais nenhuma variável para substituir, tem apenas terminais. E aí eu tenho que parar o meu processo de derivação.
E aí, se eu conseguir chegar na palavra desejada, quer dizer que aquela palavra é aceita pela minha gramática. Então, eu inicio com o símbolo inicial S, e a primeira letra que aparece na palavra que eu quero gerar é um A. Então, eu posso escolher ali da minha regra de produção que o S é um Azão, porque o Azão, eu sei que ele é um A pequeno, né, um A minúsculo, e um S novamente. E assim eu sei que eu vou depois poder também gerar mais letras após o A. Então, aqui a primeira coisa que eu faço é substituir o meu AS pelo A. Então, aqui eu estou mostrando como vai ficar o meu resultado da minha derivação. E aqui eu estou mostrando as regras que eu utilizei para chegar nesse resultado. Então, para eu ter esse A, eu substituí o meu S pelo meu A, que é essa regra que está aqui, o S é um A. Então, o próximo passo é substituir o A pela regra que o Azão é um AS. Então, eu fico com essa string aqui na minha saída, um A e um Szão. E como eu ainda tenho um não terminal aqui, aparecendo na minha saída, eu posso continuar fazendo o meu processamento, fazendo o meu processo de derivação. Então, agora, a próxima letra que eu quero é um B. Então, eu vou mudar a regra que eu vou escolher de substituição. Agora, eu troquei esse S pelo um B. Então, o S agora virou um B. E eu fiquei com essa saída. O A, que é um terminal que eu não vou mais mexer, já continua lá. E o S virou um B. E agora, eu troco aquele B pelo um B terminal e o S, usando essa regra que o Bzão é um B minúsculo S. E assim eu vou fazendo sucessivamente, passo a passo, até que eu consiga gerar toda a minha palavra. E agora aqui no final, eu tenho quase toda a minha palavra, A, B, B, A, B, só falta um B. E nesse caso aqui, quando eu substituir esse B, eu posso escolher essas duas produções. Mas eu não quero gerar mais nenhuma letra, não quero gerar mais nenhum termo depois desse B. Então, agora, em vez de eu escolher que o B é um BS, eu vou escolher que o B é um B minúsculo. E assim eu finalizo a minha derivação, chegando na palavra desejada, validando que essa palavra faz parte dessa gramática, certo? Então, esse é o processo de derivação, que são as etapas de derivação e aqui as regras que eu utilizei para fazer esse processo de derivação, seguindo a minha gramática. Vamos fazer um outro exemplo, vamos mudar um pouco agora a nossa gramática. Vamos supor que agora eu quero gerar palíndromos. Eu quero fazer palavras que têm o mesmo número de As e Bs na sequência. Por exemplo, a palavra AABB, AB, AABB e assim por diante. A regra é que tenha o mesmo número de As e o mesmo número de Bs. E novamente eu tenho que alterar minhas regras de produção. Então os terminais continuam sendo os mesmos e as minhas regras de produção foram simplificadas. E aí eu já vou explicar por quê. Então, agora eu tenho a regra que o S pode ser um Azinho, um S, novamente, um B, ou apenas um AB. As variáveis, então, é apenas o S, é o único que aparece do lado esquerdo, e o símbolo inicial é o S. E assim muda a minha definição da minha gramática. Ela ficou bem mais simples. Por quê? Porque aqui eu estou usando a recursão, eu estou incluindo novamente outro S aqui. Então, eu posso ir sempre substituindo esse meu S por um novo ASB. Quantas vezes eu quiser fazer, até que eu não precise mais ter as Bs. E assim eu vou garantir que o meu número de As e o número de Bs estejam balanceados, sejam o mesmo número. Então, esse processo de recursão, de chamar novamente o mesmo não terminal, a mesma variável que aparece do lado esquerdo, facilita na definição da gramática, tá? Ajuda bastante. E como nessa linguagem eu não defini que eu posso ter nenhum As e Bs, eu tenho que ter pelo menos um A e B, então aqui eu coloquei a opção, quando eu não quiser mais substituir, eu tenho um A e B. Então, pelo menos a palavra A e B eu vou ter. Se eu quisesse ter a opção de não ter nenhum A e B, poder gerar a palavra vazia, então eu poderia colocar aqui o epsilon.
Então, quando ele terminou de derivar, ele usa o epsilon, quer dizer, substitui pelo vazio. E aí eu poderia também ter a palavra vazia. Nesse exemplo que eu fiz aqui, não tem essa opção. Então, vamos fazer um exemplo, né? Vamos supor que eu queira fazer a derivação dessa palavra aqui. A, B, 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 B. Então, são 3 A's e 3 B's. E aí, novamente, eu começo com o símbolo inicial da gramática, né? A partir do S, eu vou querer chegar naquela palavra lá. Então, o S eu substituo pela regra que o S é um A, S, B. Então, lá eu já tenho o primeiro A e o primeiro B. Aplicando novamente a mesma regra, né, substituindo aquele S do meio pelo um A, S, B, agora eu tenho 2 A's e 2 B's. Né? E agora aplico a última regra, que eu substituo aquele S do meio pelo apenas o A e o B, e aí eu finalizo o meu processo de derivação, chegando àquela palavra e validando que aquela palavra faz parte da minha gramática, da minha linguagem que eu defini. Certo? Então é esse, pessoal, esse era o exemplo que eu queria passar para vocês, e aí até a próxima aula.